Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos aqui presentes, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, dia 29 de junho é o dia de São Pedro e São Paulo, mas nós no Brasil trazemos esta festividade para o domingo, quando não cai no domingo. Então, domingo seguinte é o momento em que nós então paramos para rezar à luz de Pedro e Paulo. O Evangelho de hoje, talvez conhecido por todos nós, muitas vezes aparece na liturgia. É o momento em que Jesus faz um balanço da sua caminhada para saber se realmente as pessoas estão entendendo a sua palavra. E, para a frustração de Jesus, ninguém. Tanto tempo falando, fazendo milagres e sinais, e o povo ainda não havia compreendido quem ele era. Com medo, ele pergunta então para os seus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, no rompante, iluminado por Deus, pelo próprio Espírito, diz: tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem provável que Pedro não tivesse consciência daquilo que estava dizendo. Com certeza não. E essa pergunta, ela permanece para nós. Uma coisa é o que as pessoas dizem acerca de Jesus lá fora. Para alguns veem como um curandeiro, milagreiro, ou talvez um profeta. Mas nós, o que nós cristãos realmente dizemos? O que eu digo? Em outras palavras, quem é Jesus para nós? O que significa Ele para nós? Essa resposta, meus irmãos, é divisor de águas. Essa resposta, dependendo de como responder, vai ser como a minha vida. Eu vou me comportar, os meus costumes, minha moral e assim por diante. Tudo passa por essa pergunta. Eu não sei qual é a sua resposta. Vamos então olhar a partir de Pedro e Paulo, já que hoje celebramos a partir deles, Como Pedro e Paulo responderam este questionamento. Bom, como eu disse, Pedro, embora tenha dito aqui que era o Cristo, Filho de Deus vivo, ele ainda foi compreendendo, a partir do que ia passando, quem era Jesus. Acredito eu, que Pedro começou a entender no dia em que ele traiu Jesus. Naquela noite em que Jesus foi para a sua agonia, naquela noite, Pedro traiu e ele chorou amargamente. Não sei se você já traiu alguém, ou já foi traído. A dor que consome, a dor do arrependimento. Aquela dor não é simplesmente por ter traído alguém, mas naquele momento Pedro percebeu o que ele havia feito, com quem ele havia tratado. Mas o dia realmente em que Pedro encontrou com Cristo e mudou e respondeu essa pergunta,
foi no dia de Pentecostes, no dia em que veio o Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria. Naquele dia, Pedro entendeu tudo. Foi a partir daquele momento então que Pedro começou a perder o medo, começou a anunciar, começou a pregar, fazer milagres, sua sombra curava. Ele percebeu realmente quem Jesus Cristo era e que esse Cristo habitava dentro dele. Saulo também não foi diferente. Ao contrário, Saulo era inteligente, culto, estudioso, era um judeu dos melhores, formado nas principais escolas, discípulo de Gamaliel, um homem respeitadíssimo no seu tempo. E Saulo, ele era ávido pela religião judaica. E ele via o nascimento do cristianismo como uma ameaça à sua fé. O zelo consumia a ponto de perseguir os cristãos. Saulo tinha uma carta em branco, um aval do Sinédrio, que era realmente ali aqueles que legislavam pela fé judaica, de poder entrar e perseguir os cristãos. Ele tinha essa. E ele entrava e perseguia os cristãos. Muitos morreram por causa também de Saulo, porque ele estava convicto da sua verdade. Ele fazia isso, estava certo do que estava fazendo. Até que um dia, indo para Damasco, numa viagem, ele então é interrompido. Uma voz aparece, algo acontece e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz a tradição popular que Saulo caiu do cavalo, e ali começa então um dilema. Saulo fica cego. Não sabemos se é cego fisicamente ou se ele passa, o que ele enxergava não tem mais sentido, então ele começa a ficar perdido. O que é certo, o que é errado, então ele fica meio cego, as verdades dele caem por terra. Até que Ananias chega perto dele, iluminado por Deus, o batiza, ele é batizado, e ali começa toda a vida de Paulo. O momento que ele encontrou e ele descobriu, respondeu a pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Ambos viveram na carne quem era Jesus Cristo. Amados, como é que eu sei se eu encontrei Jesus? Eu era um bêbado e vivia drogado, hoje eu sou curado, encontrei Jesus? Como eu sei que eu encontrei Jesus? Se eu digo que Jesus é tudo na minha vida, o que significa esse tudo? Será que realmente nós o encontramos? E quais são as consequências desse encontro na nossa existência? O que muda na nossa vida? Ou há de mudar alguma coisa? Voltemos então para Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, depois que encontraram com o Salvador, modificou. A leitura de hoje nos mostra Pedro preso. E olha o motivo da prisão de Pedro. É de chorar, gente. Olha o motivo pelo qual Pedro foi preso. O rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Olha só, porque agradou a algumas pessoas, o rei ali mandou prender. Ele tem um poder, ele faz o que quer. Quantas injustiças não acontecem? O que Pedro faz? Vai para a cadeia. Poderia se revoltar, não, continua ali firme, perene, em oração. A comunidade, sabendo de tudo, que poderia se revoltar, fazer motim, que fizeram? Oravam. Olha a diferença daquele que encontra Jesus. Aquela pessoa que encontrou Jesus, o seu comportamento é diferenciado. Nem mesmo as injustiças, as prisões da vida os impedem de viver a sua fé. Pelo contrário, os apóstolos, quando eram presos, diz aqui aos Atos dos Apóstolos, eles louvavam agradecendo a Deus por serem dignos de serem presos por causa de Jesus Cristo. Para piorar, Paulo viveu a sua vida, as missões paulinas. Olha que interessante, Paulo era judeu. Ele tinha toda uma carreira judaica em ascensão.
perseguia os cristãos. De repente ele se converte, todos os amigos o odeiam, né? Passa a ser aquele que realmente amarelou. Ali Paulo perde todas as amizades, toda a possibilidade de crescer na fé judaica. E ao mesmo tempo não é aceito pela comunidade cristã, que duvida da sua conversão, porque achava que ele estava tentando se converter para infiltrar na vida cristã e tentar pegar os principais líderes. Paulo fica um tempo profundo ali de solidão. Ele enfrenta essa solidão para poder então chegar na vida cristã. E ao convencer os cristãos então o enviam em missão. E foram anos de missão. Paulo viveu e rodou o mundo presente da sua existência e anunciava. E olha que não era fácil. Não era fácil. Algumas vezes, Paulo, diz ele mesmo, foi açoitado, navio naufragou, passou fome, sede, lhe roubaram, deixaram praticamente nu, jogaram pedras. Uma vez numa cidade, Paulo chegou, começou a evangelizar, não aceitaram e começaram a jogar pedra. Olha que sociedade bruta também, né? Começaram a jogar pedra em Paulo. Pedra, 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 pedra. E só pararam de jogar pedra em Paulo porque achavam que ele estava morto. Quando viram que ele não mais respirava, pararam, todo ensanguentado. Foram embora, largaram ele lá. O que aconteceu? Abre os olhos, levanta, procura um lugar para curar suas feridas e volta. E volta a anunciar, e volta a falar. Como eu sei que eu encontrei Jesus Cristo? Quando as prisões e as pedras da vida não nos tiram do caminho. Quando eu encontro Jesus, eu encontro o sentido da nossa vida, um tesouro, uma riqueza, uma profundidade, sabe, como uma peça de quebra-cabeça que se encaixa e você se entende, e você não quer perder isso nunca, e não vai ser nada que vai me tirar dali. Paulo chega à conclusão de dizer: o que me poderá separar do amor de Deus? Fome, morte, nudez, prisão, nada, nada, nada me separa do amor de Deus. Pelo contrário, vivo intensamente. Hoje, meus irmãos, o papel da igreja sempre foi de evangelizar. No início, evangelizar os pagãos, os judeus, os pagãos, e aí foi surgindo cada história. Na época de cada história da nossa vida, a missão da igreja. Hoje, nosso grande papel se desgasta em evangelizar os cristãos. O nível de cristianismo é pequeno e pobre, infelizmente. Ou talvez nós, evangelizadores, não estamos convencendo o suficiente, não estamos levando o povo a fazer uma experiência realmente com Cristo, ou os que estão fazendo a experiência não estão. As pessoas estão confundindo emoção com encontro. O encontro emocionante é ótimo, mas o encontro não se restringe à emoção. Se chorou, tremeleu, chacamejou, bateu o pezinho, fez a sardinha de fogo, rodou para lá e para cá, pronto, encontrei Jesus Cristo. Não. Se o coração não tremer, eu vou na igreja. Se não vier um tremelica ali, realmente, olha, isso aí já está cardíaco, viu? Cuidado. Se não fizer alguma coisa, se não emocionar, se não impactar, não estou sentindo. Então não valeu. E aí o problema de tudo é que as pessoas cada vez mais melindrosas: o padre não olhou para mim hoje, não deu bom dia, não falou nada, vou para a igreja. Não me acolheram bem na comunidade, foram grossos comigo, então vou embora. A lógica do mercado, qual é a lógica do mercado? Eu vou num lugar, se me tratam bem eu fico, se me acolhem bem eu lá fico. Se não fizer isso, eu vou embora, vou para outro lugar. E se alguém oferecer mais, eu vou pechinchando e vou trocando. Essa é a lógica do mercado. Tudo bem até então. Agora, trazer essa lógica para as nossas relações interpessoais e religiosas, isso é o caos. E é o que o povo está vivendo hoje. E aí o nível de cristianismo, de cristão, está cada vez pior. Um país que se diz que é um país cristão, a vergonha que estamos passando. Olha a vergonha, o vexame, são os pseudos cristãos. E que depois, daqui a pouco, estão todos nas igrejas pedindo e falando, batendo no peito, louvando, agradecendo a Deus, virando até os olhinhos assim, e cantando para ir para cá.
Tem gente da grande, alta, que tem bandas e canta para lá e para cá. Tudo carniceiro. Pseudo-cristão. Pseudo-cristão. O cristão, aquele que converte, realmente, ele larga tudo, o seu costume, a sua ética, a sua vida muda, a sua moral muda, porque ele entendeu o sentido da vida. E aí não tem pedra, não tem rejeição, não tem solidão, não tem morte, não tem nada que me separe, não tem crise, nada que me separe. A leitura segunda de nós para nós hoje diz São Paulo, no final de sua vida. O que você escreveria no final da sua vida? Quanto a mim, já estou pronto para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate. A nossa vida é um combate, gente. Todos nós temos combates e devemos combatê-lo. Completei a corrida. Tem gente que desanima no meio do caminho, que para de caminhar, que para de ir para a comunidade, que para de fazer suas orações, porque desistiu, desanimou, perdeu a esperança. E ainda, diz Paulo, guardei a fé. Guardar a fé não é colocar na gaveta e ver de vez em quando tirá-la, não. Guardar a fé é perseverar nela. Temos motivos às vezes para chorar, para desanimar, são tantas dificuldades pelas quais passamos, mas guarde a sua fé, permaneça com ela, não lhe deixe ser roubada, que não sejam as prisões, as pedras da vida, as crises que passamos, que não seja o desemprego, que seja que nos faça perder a fé. Diz o salmo que nós cantamos hoje, de todos os temores me livrou o Senhor Deus, Ele me livra. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu. De todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O Senhor o libertou de toda angústia. Paulo também diz: o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. O cristão, desde o princípio, é um povo sofrido. Se você começar a viver a essência do cristianismo, na realidade em que você vive, você vai ser perseguido. Você será perseguido. E nós nascemos no martírio. Nosso fundador foi martirizado. Pedro e Paulo, os grandes pregadores e anunciadores das duas colunas da igreja, foram martirizados. Pedro, na hora da sua morte, foi crucificado. Disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Eu quero morrer, me coloca de cabeça para baixo. Imagina, gente, morrer de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado, a sua pescoço, sua cabeça saiu, foi tão forte que saiu do corpo e bateu 3 vezes no lugar, no chão, e onde bateu, nasceu ali uma fonte de água, que você pode ser visitado até hoje em Roma. Está lá a igrejinha onde possivelmente teria ido, Paulo teria realmente sido decapitado. Mas homens que não desistiram. E hoje nós, por muito pouco, temos desistido. Nossa fé está muito fraca. Nós nos entregamos, nossa moral, nossos costumes, nossos valores, nós estamos deixando muito facilmente, nos corrompendo muito facilmente. Ou encontramos com a verdade ou não encontramos. Ou ela realmente norteia a nossa vida, ou estamos no homem velho. Ou a minha rua encontrou, a esquina encontrou com Cristo. Ali houve uma transformação. Pedro, Paulo e outros tantos. Como é que eu faço, Padre, então, para encontrar essa verdade? Como é que eu faço para poder responder essa pergunta? Primeiro diz, Santo Ambrósio dizia a Santo Agostinho. Agostinho procurava a verdade, e aí diz Ambrósio para Agostinho: Agostinho, não é você que encontra a verdade, é a verdade que te encontra. Não somos nós que encontramos a Cristo, não somos nós que vamos a Ele, é Ele que vem até nós. E ao vir até nós, temos que estar abertos e entender. Acolher e encontrar com Cristo, às vezes é um sinal, às vezes é uma música, às vezes é uma leitura, às vezes é alguma coisa, não sei, cada um tem uma experiência, mas primeiro temos que nos abrir a ela e deixar. E isso muda, como eu disse, toda a minha vida. Toda a minha vida. Desde, exemplo prático, desde jogar um lixo no chão. Eu não consigo, gente. Eu chupo um chiclete, uma bala, eu ponho um pacotinho, ponho um papelzinho no meu bolso até encontrar um lado de lixo. A gente viu as nossas festinhas aqui, é uma podridão sem fim, tudo porco. Tudo porco. A gente
perguntam, cadê o cristianismo nisso? O ser cristão me faz amar a Deus em todas as coisas, é amar o próximo em todos os sentidos. Aí você pega de manhã, vai pegar um trânsito, vai pegar a ponte. Para quem mora aqui em Vila Velha, você sai daqui da Praia da Costa, você vai pegando, passou a Champanhar, aí são 2 pistas, né? A terceira vai direto para Itapuã. Aí que o espertinho vai? Ele vai lá, acelera e entra na frente para poder cortar caminho. Ai, misericórdia, eu já fiz isso. Momento confissão. Mas dá vergonha. Uma vez eu fui tentar fazer isso, né? Cortar por fora assim, aí não deu para entrar, né? Não consegui entrar. Vai, misericórdia, dá a volta, né? Mas dá vergonha, me deu vergonha por dentro. Por que eu tenho direito de fazer isso? E o outro que chegou talvez mais cedo, assim por diante? Por quê? Ser cristão, gente, encontrar com a verdade, muda, como eu disse, o nosso pensar, a nossa forma de viver. E começa das pequenas coisas para chegar às grandes. Não adianta querer corrigir lá em cima como está tudo todo, se aqui embaixo não começar. No nosso dia a dia, isso é encontrar. Às vezes isso vai fazer com que eu perca uma porção de amizades e que vamos perder mesmo. E vamos ser perseguidos. Por quê? Buscar viver o máximo possível o direito, a lei, a normalidade, aquilo que nós realmente vivemos em comunidade. Pedro e Paulo têm muito a nos ensinar. Por isso, vamos rezar pedindo ao Senhor nosso Deus por nós e olhar para dentro de nós mesmos. Que cristão eu estou sendo? Não deixe, não siga pessoas. Às vezes eu vou também decepcioná-los. Eu digo várias vezes e repito, não sigam a mim. Uma vez Paulo estava na cidade e aí aconteceu um milagre por causa dele, né? Eles pegaram Paulo, levantaram Paulo nos ombros e começaram a acharam que eles eram os deuses, né? Paulo rasgava as roupas, falei, não, eu não sou eu quem faço, não é a mim. As pessoas começaram a querer endeusá-lo, né? Então, não endeusa pessoa nenhuma, siga Jesus Cristo. Encontra-se com Ele no altar. E independente da pessoa que estiver, o padre A, B ou C, o que seja, é a Ele. E não se afaste, porque nós homens, nós erramos, decepcionamos as pessoas. Não coloque a sua fé em ser humano algum, coloque a sua fé nele. Ele é o único que não nos decepciona, não, e nos liberta de todas as prisões. Que Ele nos revigore hoje e sempre. Amém.